Queria partilhar com vocês uma palavra que está aqui na carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. As pessoas que estão acostumadas a, por exemplo, a irem em grupos de oração, a renovação carismática católica, conhecem muito esses textos que estão aqui na carta aos Coríntios, no capítulo, na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 12 ao 14, que são os textos que falam muito sobre os carismas extraordinários do Espírito Santo, que são graças que Deus derrama, não é? Carisma vem do grego carismata, produtos da graça, são coisas que o Espírito Santo produz para o bem da comunidade. Não são a mesma coisa que as virtudes que recebemos infusas pela ação do Espírito Santo, ou mesmo os frutos que São Paulo cita na carta aos Gálatas, quando ele vai nominando cada um deles: amor, alegria, benignidade, bondade, temperança, e todos aqueles frutos que o Espírito Santo vai semeando em nós e que a gente tem que fazer a árvore crescer e eles se manifestarem. Os carismas, produto da graça, já é outra coisa. São momentos extraordinários do Espírito Santo nos usando para poder fazer a obra de Deus, fazer o testemunho de Jesus Cristo acontecer. E no capítulo de 12 a 14, não é, recheado pelo hino ao amor, o hino à caridade do capítulo 13, nós encontramos uma descrição desses dons, uma descrição desses carismas na comunidade de Corinto. Não era a única, os únicos produtos da graça que o Espírito Santo produz, muito pelo contrário, ele vai produzindo muitos outros, porque ele, sendo Deus, tem uma multiforme graça. No entanto, no capítulo 12 e 14 é o que nós temos de melhor para estudar esses carismas. Mas eu queria hoje, dia de Cristo Rei, falar para vocês sobre a presença de Jesus no meio de nós, sendo o Rei do Universo, e o que isso tem a ver com esse texto que eu quero ler para vocês juntos. Então, no capítulo 12, o início diz assim, como eu expliquei, não é? Começa assim: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando éreis pagãos, vos deixáveis levar conforme vossas tendências, aos ídolos mudos. Por isso, eu vos declaro, ninguém falando sob a ação divina pode dizer, Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Percebam que esse texto foi destinado de forma original a uma orientação a uma comunidade muito aberta à graça de Deus. Eu costumo dizer, na minha vida, se não fosse os momentos extraordinários do Espírito Santo, eu provavelmente estava entregando a minha vida no meio do mundo, das coisas do mundo, longe de Deus. Eu não ia na igreja, eu não procurava Deus em lugar nenhum. Terminou, eu estava que nem aqueles que dizem que quando os jovens são crismados, eles somem da igreja. Como nem crismado eu era, não é? Então era só primeira comunhão mesmo, já tinha sumido da igreja há muito tempo. Tem até aquela piada antiga, né, que dizia que a igreja estava cheia de morcego, e aí não conseguiam tirar, e aí o padre procura o bispo e fala: senhor bispo, o senhor não podia ir lá dar a benção da crisma, porque quando crisma o povo vai embora da igreja. E a gente tem encontrado isso com os jovens indo embora, fazem toda aquela preparação, chega o dia abençoado do Espírito Santo, e aí não ficam na igreja. Alguma coisa precisa ser revista de como as pessoas estão se dispondo à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ficar só na nossa cabeça. Como eu já tinha entendido, eu fui cuidar da minha vida, como todas as pessoas, vem o tempo de universidade, vem o tempo dos estudos, e a gente vai abandonando Deus. Na minha vida, Jesus me visitou, extraordinariamente, eu fui para um encontro sem nenhum interesse em me entregar para Jesus, sentei numa cadeira bem na frente, fumando, jogando fumaça na cara do pregador,
O pregador ficou nervoso, me apontou o dedo, eu ainda falei para a pessoa do lado, se esse cara apontar o dedo para mim mais uma vez, eu vou levantar daqui, vou dar um tapa na orelha dele. Quer dizer, imagina que pessoa ótima que eu era, né? Uma pessoa que estava fora, longe dos projetos de Deus. Mas Deus, eu acho que Ele olha para a gente e fala assim, vocês não sabem o que eu estou preparando para vocês, me aguarde. Por isso que eu não desisto nunca de ninguém, porque eu sei do poder de Deus. E isso aconteceu comigo, de que, mesmo eu sem prestar atenção em nada do que estavam falando, a intercessão me procurava nos intervalos do evento para tentar me convencer, eu dizia que já sabia de tudo, até porque a minha família participava, eu tinha ido lá meio obrigado, porque minha mãe me deu aquele convite, e eu tinha me enfiado em umas confusões, eu queria ficar um fim de semana escondido, então eu fui para o encontro, fiquei lá na frente, né, e aí eu falava, eu não sou bandido, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, então não é para mim essas coisas. E aí até o momento em que teve um momento de oração do Espírito Santo. E aí quando o Espírito Santo agiu, eu sem entender nada, sem ter podido compreender, mudei a minha vida. Entreguei todas as minhas coisas para Jesus. Consagrei o meu caminho para Jesus. Consagrei a minha história, fui viver com Jesus, mudei. As pessoas da minha casa não acreditavam que era eu. Minha mãe falava assim, mas nunca arrumou uma cama, de repente acorda, arruma a cama, limpa o quarto. O que está acontecendo? Preocupado com meu pai, com os problemas que tinha. Meu pai é alcoólatra, aquela briga que era todo dia, acabou a briga, porque eu não brigava mais com ele, esperava de manhã para ter uma conversa séria com ele. Ninguém acreditava que era eu mesmo. O pessoal ficava me olhando assim, meio passado. Meus amigos ficavam olhando, eu às vezes ainda continuando em alguns lugares que eles iam, mas já não bebendo mais, já não fazendo mais o que eles faziam, e todo mundo me olhando, esse menino está louco, né? Primeira coisa que a pessoa pensa é que você ficou pior, mas na verdade é que o Espírito Santo faz isso com a gente. E acontece que nesse texto aqui, São Paulo está falando para uma comunidade que era bem de verdade bagunçada. E como eu ia dizendo, exatamente por ter recebido essa transformação na minha vida, olha, eu nunca tinha rezado um terço, eu não sabia como é que rezava um terço, não sabia que era 10 Ave Marias, não sabia rezar uma salve rainha, não sabia que era uma salve rainha. Fui para uma reunião lá de intercessão, rezar uma salve rainha, eu mandei escrever, porque eu não sabia como é que rezava aquilo. E eu já tinha 20 anos. Então, na minha vida, depois que veio o Espírito Santo, eu me tornei um apaixonado por Nossa Senhora, tive experiências maravilhosas. Estive aí em Fátima, por exemplo, estava pregando na Itália e o meu voo teve um problema, fiquei em Fátima, ganhei para ficar 2 dias em Fátima. Lá em Fátima, eu fui escolhido para carregar o andor de Nossa Senhora, para rezar dos mistérios do terço. Nossa Senhora falando comigo, olha, você é querido. Fui convidado a pregar para as famílias lá no albergue de Fátima. Então, a gente acaba sendo apaixonado por Jesus, porque Ele faz as coisas. E isso tudo começou com o Espírito Santo. E assim eu sempre digo para as pessoas, olha, não abafem o Espírito Santo. É melhor deixar o Espírito Santo agir, e depois ir corrigir o que está errado, e corrigir os exageros, corrigir as coisas que não estão tão fáceis. Vai fazendo isso. Tem gente que prefere ficar tudo com medo do que vai fazer o Espírito Santo, com aquele medo todo, e aí o Espírito Santo não age. Porque você quer pôr ele na gaiola, ele é Deus, ele não vai ficar na gaiola nunca. Então, deixe o Espírito Santo agir. Vocês aqui que estão em casa também, deixe o Espírito Santo agir, depois a gente vai consertando. Não é? Os padres, os grupos, as comunidades, os movimentos, o MFC, ECC, os movimentos de família, os movimentos pastorais. Deixem o Espírito Santo agir, depois vocês vão corrigir o que está errado. Depois vocês vão dizer, olha, isso aqui tem muito do teu desequilíbrio, porque o Espírito Santo vai mexendo e aparece muito da gente. Não pense que o Espírito Santo vai fazer com que você seja apagado. Não, ele vai se unir e muito da gente vai aparecer. Muito do que é bom e muito do que não é tão bom. São Paulo foi lá para Corinto, onde estava pegando fogo, uma comunidade que é um porto cheio de religiões, cheio de confusões. Para vocês terem uma ideia, tinha até um culto de prostituição, sacerdotisas, onde os marinheiros, os marujos iam lá, não é? Para poderem ter ali um bordel espiritual.
para vocês verem como era coisa danada lá daquele lugar. Não é cheio, danada no sentido danado do diabólico mesmo, né? Um lugar totalmente poluído. E lá, São Paulo deixa o Espírito Santo agir. E depois ele tem que ir lá para corrigir, porque daí a coisa começa a ficar. As pessoas não tinham nenhum contato com a fé, não tinham nenhuma formação judaizante, porque os que eram de Israel, os lugares onde haviam sinagogas, o que acontecia? Eles já tinham todo o Antigo Testamento para dar um certo norte. Esses lugares, como Corinto, não tinha nada. Eram lugares pagãos, um monte de deuses diferentes. Tanto que São Paulo começa falando assim, olha, vocês que tinham vários ídolos mudos, eram empurrados, uma tendência de abraçar esses espíritos mudos e foram tirados dessa vida. Bom, eu continuo achando, deixa o Espírito Santo agir, depois vamos corrigir o que precisa corrigir. E é isso, porque quando São Paulo vai corrigir em Corinto, ele nos ensina, porque aí a gente tem um norte. Se não tivesse acontecido as coisas que aconteceram em Corinto, eu tenho a impressão que em Corinto era mais fácil o enfermo não ser curado do que não ser. Era mais fácil o endemoniado ficar livre do que continuar endemoniado, porque aconteciam milagres, prodígios, profecias, línguas, tudo ia manifestando. E muita confusão. E São Paulo vai lá daí para pôr ordem nas coisas. E graças a Deus, porque aí a gente tem um texto, uma carta inteira de orientações, dizendo, olha, falam de cada vez, não adianta falar todo mundo junto, que aí ninguém escuta ninguém, e vai explicando. Só que tudo isso tem um início no capítulo 12, quando ele vai dizer, olha, a respeito dos dons espirituais, é uma orientação clara. Só que se vocês prestaram atenção, logo no início, quando ele vai para o versículo 3, ele diz assim, por isso eu vos declaro, ninguém falando sob ação divina pode dizer, Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Isso é muito sério. São Paulo fala, olha gente, observem, se Jesus virou o Senhor na vida dessas pessoas, se Jesus virou o Senhor na vida delas, é porque é o Espírito Santo agindo mesmo. Agora, aquele que começa a falar mal de Jesus, não pense que esse dom que ele tem manifestado seja verdadeiro. Ele tem enganado vocês. São Paulo começa dando essa orientação e, em seguida, ele vai fazer uma lista de dons. A uns Deus dá o dom de falar em línguas, a outro o dom de curar, a outro o dom da ciência, a outro o dom da sabedoria. E, em seguida, no próprio capítulo 12, São Paulo vai falando do corpo, dos diversos membros, da importância que todos os membros têm, que se um dedo dói, o corpo todo dói. Ele vai dando orientação e dizendo que ele é a cabeça. Hoje, dia de Cristo Rei, eu quero convocar você a deixar o Espírito Santo agir de tal forma na sua vida, que as coisas entrem em ordem na sua vida. As pessoas, e é verdade, gente, às vezes a vida da gente não está em ordem. Não está em ordem. E os desequilíbrios da nossa vida vão se manifestando nos nossos relacionamentos, mas também se manifestam dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos. Dá uma olhadinha para a sua mão, mesmo você que está aí na tua casa, talvez ainda esteja no almoço, ainda esteja aí terminando o teu churrasco e assistindo a gente no programa, ou você já voltou aqui para a televisão, olhe para a sua mão, não é? E imagine o seguinte, eu, por exemplo, tive um acidente de carro, e você vai olhar minha mão, eu abro a minha mão, você pode abrir a sua mão também, pode perceber que ela se movimenta, mas se eu for mover os meus dedos individualmente, esses dois eu não movo, porque num acidente eu bati a minha mão e rompeu o tendão, mas você consegue, se você mexer um de cada vez, você consegue, eu não consigo. Eu normalmente pego tudo, porque é o movimento todos juntos, mas quando eu tenho que fazer individualmente, esses não se movimentam, por causa de ter perdido o tendão no acidente. Nosso corpo ele é assim. Hoje em dia já não sinto mais, mas no início me dava agonia quando eu tentava mexer o dedo e o meu dedinho não mexia, eu tinha que pegar ele e levantar ele, me dava agonia, não servia para nada, mas me dava agonia. São Paulo vai dizendo, olha, se você deixar
o Espírito Santo agir de tal maneira que você coloque Jesus como Senhor de todas as coisas, Ele vai harmonizar todas as coisas e todo o teu ser. Eu sei que aqui e em casa também, às vezes a gente passa por grandes problemas. Por exemplo, a perda de uma pessoa querida, num acidente, numa doença. Às vezes uma grande crise matrimonial. Às vezes um problema sério com um filho que se envolveu com amizades estranhas, que acabou se envolvendo com um namoro difícil, ou então com muitas festas. Às vezes uma situação familiar, uma briga por causa de herança, ou mesmo uma briga entre parentes que não se dão mais, genros e sogras, e assim por diante. Quando passa, normalmente começam a aparecer doenças. Na hora, você reúne força de tudo quanto é canto para poder superar a dificuldade, para poder avançar, para poder conseguir sair daquela situação, ou pelo menos contorná-la. Toda a tua força, a tua mente vai te protegendo. Depois que passa, pelo menos o maior momento da crise, aí vem depressão. Às vezes aparecem doenças, às vezes doenças gravíssimas, como câncer. Às vezes ficam aquela mágoa que acaba gerando um problema no fígado, um problema na articulação. E aí você vai descobrindo que o sofrimento gera doença. O sofrimento gera doença. O sofrimento que você passou gera doença. Sofrimento que às vezes você não criou, porque quando acontece uma doença na família, que culpa você tem? Nenhuma. Mas o sofrimento, aquela dificuldade que você passou, às vezes vai deixando sequelas e doenças. Só Jesus pode equilibrar isso. Porque você não vai conseguir equilibrar. E mesmo que você, e não é nada ruim, que você procure ajuda profissional, terapias, tudo isso pode ajudar você. Só que leva um tempo para você conseguir tocar nessas dores. Jesus vem para equilibrar. Ele é o Senhor. Está acima. E todas as coisas vão se organizando. Só que eu só consigo pôr Jesus como Senhor quando eu tenho o Espírito Santo. É o Espírito Santo que reconhece o senhorio de Jesus. É o Espírito Santo quem manifesta o senhorio de Jesus. A gente quer até dizer que Jesus é o Senhor, mas viver o senhorio só com o Espírito Santo. Senão a gente não consegue. Senão a gente continua sendo o Senhor da nossa vida. Sendo quem manda na nossa vida, seja quem decide a nossa vida, seja quem faz e comanda todas as nossas ideias. Somos de Jesus, mas quem continua comandando sou eu. Isso quando não é outra pessoa que comanda você ainda, que é pior ainda. São Paulo vai na veia. Ninguém pode dizer Jesus é o maldito se tiver o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai deixar você maldizer a bênção. E ninguém vai dizer Jesus é o Senhor, se não for de verdade um ato do Espírito. Veja que aqui não é proferir palavra, não é proferir a palavra Jesus é o Senhor, mas é fazer com que o teu coração tenha aceitado e tomado posse disso. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E é por isso que ele harmoniza, o corpo fica harmônico, os carismas se manifestam, porque ele é o Senhor, a obra é dele. Então ele pode manifestar para ir curando, libertando e restaurando as pessoas. Esse é o projeto de Deus. Eu, muitas vezes, fico olhando para a vida minha e de outras pessoas e falo assim, como é que a gente vai passar por uma dificuldade qualquer, uma situação qualquer. E aí eu falo, só tem um jeito. Eu tenho que pôr Jesus na frente, na quilha do meu barco, para cortar as ondas. Vou contar um caso para vocês que eu acho que vai ilustrar bem. Eu fui convidado para fazer uma pregação numa feira, num aniversário de uma cidade. Era uma cidade de uns 100 mil habitantes, mais ou menos, e eles tinham uma feira dessas na época do aniversário, onde tem barraquinhas, comidas típicas, e etc., e tem lá um palco de shows. E cada dia tinha um show, não é, que a prefeitura pagava lá para ter as pessoas.
E o pessoal da igreja pediu, então, para o prefeito, olha, prefeito, nós queríamos que tivesse um momento onde tivesse alguma coisa da fé, não dá para ser só festa pagã, não, só essa festa. E aí o prefeito falou, então é o seguinte, no dia tal, antes do show principal, vocês levam lá uma banda e um pregador, e vocês têm ali meia hora para fazer uma atividade. Chegamos lá, era um dia terrível, porque a banda que ia fazer o show depois da gente é uma dessas bandas de música que a pessoa quase está pelada lá na frente, né? Então, a gente dividiu o camarim com esse grupo exótico, né? E o povo que estava ali, uma parte de pessoas que já tinham tomado além da conta, uma parte das pessoas da igreja e uma parte louca para ver as mulheres e o show daquela banda popular, bastante erotizada. E eu falei, Jesus amado, como é que eu vou lá falar de Jesus? Aí eu peguei a banda da igreja, entrou, tocou umas 3, 4 músicas, o povo foi sumindo, foi sumindo, foi sumindo, foi sumindo, foi sumindo. A hora que eu entrei para pregar, tinha só quem tinha me convidado ali, umas 10 pessoas no máximo. Aí eu olhei, falei, bom, só tem 10 aqui, mas o que eu falar aqui no alto-falante, todo mundo vai ouvir. A festa está lá, aquilo que você fala lá em cima, o povo vai ouvindo. Eu falei, então eu vou fazer, vou mandar brasa. E falei, puxa, o que eu vou pregar diante disso? Porque não tem ninguém aqui na minha frente, está todo mundo sentado lá. Eu não posso demorar, porque senão vão começar a vaiar, porque eles querem ver as moças que vão vir. Então eu tenho que dar um jeito. Aí me planejei e fiz uma pregação bem rapidinho. Falei, olha, gente, eu queria contar para vocês uma boa notícia. Deus amou o mundo de todas as suas forças e quis compartilhar o mundo conosco, nos criando. Mas o pecado entrou no mundo, Deus, vendo que nós não escapávamos dele, enviou seu Filho Jesus, que se revestiu de humanidade, viveu entre nós, morreu na cruz, ressuscitou, está vivo, e quem crê nele recebe o Espírito Santo, e quem recebe o Espírito Santo proclama e o tem por Senhor. Foi só isso minha pregação. E aí eu conduzi um momento de oração e zarpei, antes da vaia. Eu falei, antes da vaia eu vou embora. Aí saí, veio o show, e a gente saiu com aquelas 10 pessoas que tinham me convidado, fomos para uma barraca. E eu falei para o pessoal, que dureza, eu não sei se essas coisas dão certo. A gente vem aqui, eu falei, eu não ligo de não falar para ninguém, mas para que serviu, né? Fica a palavra de Deus misturada com essas coisas que é baixaria. O povo, ninguém ficou lá, a gente não conseguiu mobilizar ninguém. Aí tal, aí comemos nosso lanche, ficamos na festa um pouquinho e fomos embora. E eu na minha cabeça, falei, puxa vida, ô Espírito Santo, eu te pedi para você me ajudar. Eu falei, Espírito Santo, me dê a palavra-chave. Você falou que era para proclamar que Jesus é o Senhor. Eu proclamei porque diz a tua palavra lá em Coríntios 12, que só pode dizer Jesus é o Senhor quem tem o Espírito Santo. E não vi nada. E guardei. Passou 2 anos. E eu fui escolhido dentro de um projeto e fui ser candidato a deputado. E aí eu fui visitar todo mundo, apresentar para ele, entrei numa loja de produtos de produtos cerâmicos, eu sou engenheiro, conheci as pessoas também vendedores, por causa da minha profissão. E aí o rapaz chegou para mim e falou para mim, paz de Jesus, a paz de Jesus, já vi que era da igreja. Ele falou assim, Sidnei, você tem que ir lá na cozinha. Porque a nossa cozinheira, a mulher que faz o cafezinho, a mulher que cuida da limpeza, não é cozinheira, a pessoa que faz o cafezinho e cuida da limpeza, ela te adora. Você tem que ir lá para dar um abraço nela. Foi o maior prazer, fui lá, peguei o café, dei um abraço naquela senhora, que eu não me lembro dela. Aí ela disse assim, eu quero te contar o meu testemunho. Eu falei, então a senhora conta para mim o testemunho. Ela falou, olha, meu filho, muito difícil, ele ladrão de toca-fita. Ele, hoje em dia não é mais toca-fita, é ladrão enfim, de toca-CD, de toca-DVD, de toca essas coisas todas. Mas naquele tempo era isso que ela falou. Ela falou, e ele tem todos os equipamentos para desmontar o carro, para arrombar o carro, para tirar rapidinho as coisas e tudo. E ele foi numa festa do aniversário da cidade, e ele tinha aberto o carro para roubar, e eu rezando por ele, e aí ele ouviu
você fazer uma pregação e dizer que Jesus tinha morrido por ele, que Deus amava ele, e que o Espírito Santo ia levar ele a dizer que Jesus era o Senhor. E diz que ele pegou as ferramentas dele e falou assim, se Jesus é o Senhor, se isso que esse cara está falando é verdade, que minha mãe fica falando em casa, então, Espírito Santo, me dá esse presente. Juntou as peças dele, largou o carro do jeito que estava, não roubou e foi embora. E ela disse, meu filho hoje coordena um grupo na paróquia, nunca mais roubou, abandonou as drogas. E eu fiquei ouvindo e falando assim, talvez eu preguei aquele dia só para ele. Só para ele. Não foi para um monte de gente que eu imaginei que tivesse escutado. E achei que foi um presente de Deus para mim, porque eu não precisava ter tido o retorno. Não é? Não precisava. Deus fez a obra, é isso que importa. Mas Deus quis falar para mim também, olha aqui, rapazinho de pouca fé, eu sou o Senhor, você confia, você faz a obra e deixa o resto comigo. Então, para te mostrar que tinha um objetivo, é que eu fiz com que essa mulher viesse contar o caso para você. Não é bonito? Deus não perde a palavra. Quando você se deixa levar pelo Espírito Santo. Só que ele só conseguiu deixar de ser aquele bandido. Lógico, a mãe dele estava rezando por ele, com certeza fez muita diferença, mas também porque ele falou, vem Espírito Santo, e aí Jesus pôde se tornar Senhor da vida dele. Você que está me ouvindo, onde você estiver, em qualquer lugar do país, é para isso que existe toda essa estrutura, esse auditório maravilhoso, essas pessoas que estão aqui hoje me ouvindo, e você que está aí em casa também. A TV Século XXI existe para levar até você isso. Por isso que muitas vezes as pessoas pedem para aumentarem sócios, porque nós queremos chegar nessa pessoa, que às vezes, como aquele jovem, entrou no carro para roubar, e Deus o pegou ali. Não é com as peças na mão, pode-se dizer com as calças na mão mesmo. Deus o pegou no ato e o transformou. Vocês estão aqui, quiserem ficar de pé um pouquinho, nesse momento, Fernando, para a gente poder pedir para Jesus, que o Espírito Santo nos faça proclamar Jesus como Senhor. Então, primeiramente, pede para o Espírito Santo, me dá a graça de reconhecer Jesus como Senhor. Você que está em casa, pede isso, nem que seja no teu coração, se você não puder falar alto, mas se puder falar alto, diz assim, Espírito Santo, me ajuda a proclamar com o mais profundo da minha alma, que Jesus é o Senhor. Jesus, você é o meu Senhor, o Cristo Rei do universo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós convidamos você a responder em oração essa palavra. A palavra pregada, ela precisa ser respondida. Vamos cantar, vamos declarar esse Jesus, Senhor das nossas vidas. Nós te declaramos, Jesus, Senhor, reina em nós. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço,